aí, vamos estudar a lição? Eu quero louvar o nome do Senhor inicialmente no conteúdo aqui, dividir essa bênção com você, porque hoje é aniversário do meu filho, 11 de outubro, esse presente maravilhoso que Deus me deu. Lucas, querido, pai ama você demais e muito obrigado pela bênção que você é na minha vida. Como diz o poeta Jader Santos, e músico, o beijo de Deus em nós, ele é apresentado através da vida de um filho. Um filho é um pedaço de Deus em nós, é um beijo que Deus nos deu. E de fato é. Louvado seja o nome do Senhor pelo meu filho Lucas, pelo meu primogênito. E um grande abraço para você, filhão, e compartilhando com você, queridos irmãos, essa bênção toda especial, 11 de outubro. Louvado seja o nome do Senhor. Memoriais da Graça é o tema da lição desta semana, e existem muitos episódios na Bíblia que funcionam como memoriais da graça de Deus. A Páscoa, memorial da graça de Deus, o Êxodo, memorial da graça de Deus, a travessia do Mar Vermelho, memorial da graça de Deus, a passagem do Rio Jordão, memorial da graça de Deus. E além desses atos funcionarem, desses episódios funcionarem como memorial da graça, ainda havia constituição de determinados marcos que funcionavam como referência para se lembrar do que aconteceu nesta região, por isso a edificação de um memorial e ao olhar por ali lembrar da manifestação da graça de Deus. Então, ao longo desta semana é isso que nós vamos estudar, referências que funcionam como memoriais da graça de Deus. E toma como ponto de partida o texto de Josué capítulo 4, versículo 23 e 24, o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Rio Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão forte do Senhor, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Percebeu? Lembrar do que aconteceu, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Estes episódios precisavam ser lembrados para que a fé fosse edificada, solidificada ou criada no coração daquele que ainda não possuía esse tipo de fé. Memorial da graça. E aí a lição dessa semana até fala aqui no sábado, no dia de hoje, uma ilustração bem interessante de um policial. E aí o policial acabou cobrando uma multa ao professor que havia esquecido da carteira de motorista. Então essa multa vai funcionar como uma mensalidade, professor, para você então aprender a lição. Assim como na escola a gente paga mensalidade para aprender coisas, a multa vai funcionar como uma mensalidade para o senhor aprender que não deve esquecer a carteira de motorista. E aí fez um jogo de palavras o conteúdo de hoje para dizer que há um preço a ser pago no processo do aprendizado e que nós devemos então estarmos dispostos a nos submetermos a esse processo de aprendizado para poder conhecer mais o Senhor. E olha, esta obtenção de conhecimento, ela também pode ser obtida através da análise dos memoriais da graça de Deus. Pense nisso e deguste cada um desses memoriais, enxergando o quanto Deus nos ama e deseja nos salvar em cada um destes marcos que a lição vai apresentar essa semana. Ora comigo, Pai querido, obrigado pelos memoriais da graça que traz-nos referência do quanto somos amados pelo Senhor e o quanto o Senhor deseja nos salvar. Em nome de Jesus Cristo, obrigado também pelo aniversário do meu filho Lucas, que ele cada vez mais viva para a honra e glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém.